Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero estudar com vocês o capítulo, ou seja, a lição de número 12, 22 de setembro de 2024, das lições bíblicas de adulto, do terceiro trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. O textual está em Provérbios 21, e a verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe na Esther, do capítulo 7, do verso 1 ao 10. E depois os objetivos da nossa lição é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então vemos aqui, para remontar, ou seja, para a gente estudar esse capítulo, é importante nós retomarmos ao capítulo 5, que fala no momento em que a Esther, ela ali foi até a presença do rei e fazer um convite para o rei. Então o rei imediatamente disse, depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. No verso 6, enquanto ali o rei estava se alegrando com a festa, novamente ele pergunta novamente a Esther: mas o que de fato queres que eu te faça? Diz-me, serás atendida? Qual é o desejo do seu coração? E até metade do meu reino te será dado. Essa expressão também nós vemos lá quando Herodes trouxe a cabeça de João Batista, por pedido da filha de Herodias. Então aqui nós vemos um fato que fala, que oferecer metade do reino era uma expressão usual de promessas sem limites, que eu já citei, Marcos 6 e 23. Os reis orientais antigos eram em geral facilmente induzidos pelas paixões e a fazer extravagâncias, tanto para o bem quanto para o mal. Então aqui eles, agora diante dessas palavras do rei, Esther rogou: aqui está, pois a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, se lhe agradar conceder o meu desejo, amanhã, que vem amanhã, ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele mesmo momento, terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. Então, vemos aqui a prudência de Esther, preparando aqui o cenário para que ela pudesse falar realmente o rei, dizer ao rei realmente o que ela estava querendo, que era, como nós sabemos da história, existia uma sentença de morte para o povo judeu, e ela também, como judia, ela estaria na mesma situação, assim como Mardoqueu disse para ela, que ela também deveria agir em favor dos judeus. E aqui, quando naquele dia Amã saiu alegre e satisfeito na presença da rainha, ou seja, ele foi convidado, somente ele, juntamente com o rei, estar na presença da rainha. Ele saiu todo feliz, mas quando ele, no entanto, lá ficou irado, quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Então ele ficou irado, diz assim, Amã não conseguiu controlar sua fúria e foi para sua casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Então aqui eu vejo, assim como Jó, também os amigos de Jó, também Amã tinha os seus amigos. E o conselho dos seus amigos e da sua esposa foi esse. E Zeres e sua esposa e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois alegre-se e vai com o rei para o banquete. Amã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Então, ou seja, ele atendeu aquele conselho maldoso, que aquelas pessoas, Zeres e os seus conselheiros deram, e imediatamente ele fez aquela forca. Porém, no capítulo 6, nós vemos aqui o agir de Deus. Naquela mesma noite, como não conseguiu dormir, o rei pediu para que trouxesse o livro
dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Então ali ele perdeu o sono e nós vemos aqui a ação, né, de Deus em favor do seu povo, que agora, né, quando ele achou, se diz ali nas escrituras, que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a porta e tinha conspirado para tirar a vida do rei. Então ali ele agora ouve essa história e faz a pergunta para aqueles, né, e fez o seguinte questionamento: que honra e reconhecimento foram conferidas a Mardoqueu por este feito? Os oficiais do rei que o serviram responderam: não foi feito nada até hoje. Então aqui olha só como Deus trabalha. Até hoje nada foi feito, ficou no esquecimento. Isso a gente lembra da história de José, depois de 2 anos, né, que ele havia interpretado o sonho daqueles homens, é que lá, né, na presença de Faraó, que ele disse: olha, eu me lembro quando eu estava preso com José, ou seja, no momento certo, Deus agiu em favor de José. E aqui não foi diferente. Mardoqueu também, nesse momento, até hoje, não tinha sido feito nada. Mas, então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Então, justamente nesse momento, que ele vai cumprindo aquilo que a sua esposa e aqueles conselheiros disseram, né? Elimina Mardoqueu, mata Mardoqueu. E aí você depois vai juntamente com o rei para essa comemoração, para essa festa que a rainha está dando. Mas ali, né, quando ele chega, entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que devo fazer ao homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante desta questão, Amã pensou consigo mesmo, ou seja, um egoísta pensando em si mesmo, pensando que ele seria o único homem de confiança do rei, a quem o rei tinha dado a satisfação de honrar, senão a mim. Essas foram as palavras dele. Ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por esta razão, ele começou ali a descrever, né, o que deveria ser feito a este homem. E interessante, né, que ele fala, né, que essa pessoa, né, pensando em Mardoqueu, de estar ali levando ele nesta honraria e falando pela cidade, ele diz assim, olha, no verso 9, eis que como se trata o homem a quem o rei tem satisfação de homenagear. Ele fala, mas que tal ato envolva algum dos mais ilustres príncipes do rei? E estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e a conduzirão sobre a montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz, eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de honrar. Para sua surpresa, né? O rei disse, muito bem, toma, pois, depressa os trajes, o cavalo, exatamente como tu disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Imagine só, ele chegando para ali comunicar ao rei que iria enforcar Mardoqueu, ou seja, o trabalhar de Deus ali naquele momento, que agora o rei pega o livro das crônicas e ali está escrito que Mardoqueu foi um homem que realmente era fiel a ele, né? Denunciando aqueles 2 homens que estavam conspirando sobre o reinado. E agora nós vemos aqui que Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real, conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade de Mardoqueu. Depois deste evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Mas Amã apressou-se a voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido, porque não foi fácil para ele fazer, né, achando que iria enforcar Mardoqueu,
E agora, né, Mardoqueu, tendo que honrar Mardoqueu, e o interessante é que Mardoqueu volta para a porta do Palácio Real normalmente, né, como se apenas aquilo que foi apenas um acontecimento, e ele voltou para casa decepcionado. E aqui, Amã contou tudo o que havia ocorrido à sua esposa Zeres e a todos os seus amigos. E o que eles disseram? Se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele. Mas, com certeza, tua ruína está bem próximo. Então, os mesmos amigos, né, que haviam ali dado a instrução para que ele fosse construir aquela forca, agora são os mesmos amigos e a sua esposa que está dizendo para ele, né, diante da qual começaste a cair. Começamos agora o capítulo 7. Dentro desse capítulo 7, né, nós vemos aqui ainda no verso 14, enquanto estes ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que a rainha Ester havia organizado. Então, todas as coisas acontecendo simultaneamente, e ali agora o rei, né, o Mardoqueu, ou Amã e o rei já estavam indo para a festa que a rainha havia preparado. Então ali diz assim, olha, o rei e Amã dirigiram-se ao banquete da rainha Ester. E neste segundo dia, né, durante o banquete, o rei novamente ele chega a perguntar a Ester, pede-me o que quiseres, rainha, será concedido, ainda que peça metade do reino. Então, novamente a mesma, reforçando o pedido, ele querendo, acredito eu, que querendo ali, né, saber qual era o desejo, qual era a vontade, e a rainha prudentemente, a rainha ali também tendo na direção de Deus, a sabedoria de Deus, para aquele momento agora ela diz, olha, então a rainha Ester respondeu, se realmente encontrarei graça aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. Então, nesse momento, eu entendo que Amã, quando ele ouviu isso, ele entendeu que a rainha Ester era também uma judia. E que ali naquele momento, o plano diabólico que ele havia arquitetado, juntamente com a sua esposa e os seus conselheiros, tinha caído por terra. E aqui nós vemos no verso 4, falo deste modo porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio. E eu, a matança e fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Porque a intenção do decreto, quando Amã ali, né, induzindo o rei a selar, né, tem aquilo, o selo real, que na lei dos medos e persas não podia ser revogado, agora, né, ela pôde ali colocar, né, colocou o rei numa situação muito difícil. E diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Ester, quem é esse homem? Ou quem é esse que ousa pensar em praticar tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Então, naquele momento, a rainha pôde se expressar dizendo, o adversário e inimigo é Amã. Então o rei ficou, então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Agora ele viu que todo aquele plano havia caído por terra. E que é as palavras da sua esposa, dizendo, olha, se este Mardoqueu, diante da qual já começastes a cair, e é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza, tua ruína está bem próxima. E aqui agora nós vemos que, neste momento, a ruína já chegou, acabou. Né? Deus havia agora entrado com providência na vida de Ester, bem como na vida também dos judeus. O rei ali fala, né, que o rei saiu abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebida e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Quem sabe agora para refletir sobre o que ele havia conversado e sabendo que estava do lado de Amã,
Amã não era um homem de confiança, né? Apesar de estar ali como um homem de confiança, mas ele não era de confiança, era que o induziu a fazer tal coisa, né, contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, o povo judeu, e agora ele volta, né? Quando ele volta, e aqui no verso 7, né, do capítulo 7, diz assim, olha, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, nesse momento, ele se ajoelha, né? Ele primeiro impõe-se em pé. No verso 8 diz, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Saindo estas palavras da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. No versos 8 da Bíblia King James, fala assim, olha, entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio, ao salão onde se realizava o banquete, viu Amã debruçado sobre o divã em que se achava Ester. Então exclamou, seria tu nécio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença, dentro da minha própria casa? Assim o rei acabou de pronunciar estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então, neste mesmo momento, né, Harbona, um dos eunucos oficiais do rei, que serviu diante do rei, mencionou ao rei, há uma forca de mais de 20 metros de altura, bem próximo à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, portanto, enforcai-o nela agora mesmo. E eles enforcaram Amã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. E depois disso, o furor do rei se aplacou. Então, nós vemos aqui a história, né? Uma história que Deus pelejou pelo seu povo e continua pelejando pelo seu povo, levantando homens e mulheres para que a nação de Israel, que tem sido uma bênção para o mundo, continue sendo desde Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e as famílias da terra, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, por isso que nós entendemos, né, que o plano de Deus com a nação de Israel é um plano especial. E na conclusão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E é o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu. E que de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Né? Que nosso coração seja um coração que só faça o bem para o próximo. Que Deus te abençoe neste dia.